pessoal! Hoje a gente está dando início ao segundo episódio da série Bem-Estar Animal no Up Enfoque. Quero que vocês acompanhem, né, no nosso portal de conhecimento da UpQuesta e também no podcast. Tá muito legal essa série. A gente está trazendo várias profissionais que trabalham na área e vamos estar abordando diversos temas de muito interessante dentro do bem-estar animal. Hoje, quem é a nossa convidada é a Lara. A Lara é zootecnista, trabalha dentro da área, né, de bem-estar animal e etologia animal. Ela trabalha no núcleo de conservação de cervídeos na Unesp, de Jaboticabal, onde ela realiza o seu projeto de mestrado, e já atuou no Zoológico de São Paulo, né, dentro de um programa de conservação e enriquecimento ambiental. Lara, seja muito bem-vinda à nossa série de bem-estar. Olá, Camila! Gostaria muito de primeiro agradecer ao Up Enfoque pelo convite e a você também, para falar de um tema tão importante e tão necessário que eu amo demais. A gente que agradece, né, você poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento aqui com a gente. Lara, então, fala um pouquinho para a gente, assim, o que a gente está falando, né, de enriquecimento ambiental, enriquecimento dentro do comportamento animal, né? Nesse primeiro episódio a gente trouxe um pouquinho do que é o bem-estar animal, com todo esse contexto, né? E nesse episódio, falando um pouquinho mais dentro do enriquecimento, explica para a gente, existem técnicas que a gente pode trazer para a melhoria da qualidade de vida dos animais? Então, Camila, existem duas técnicas que são desenvolvidas geralmente com animais que estão sob os nossos cuidados. Aqui vou abrir um parênteses que vocês podem perceber que eu não falei cativos ou cativeiro. É que essa palavra ela já ganhou um tom meio negativo. É meio que quando eu falo isso, as pessoas já linkam a animais silvestres e selvagens. Mas, na verdade, cativeiro é privação de liberdade. Então, os animais pets em si vivem em cativeiros, animais de produção, mas não significa que esses animais estão com uma qualidade de vida ruim. Nós podemos utilizar dessas técnicas para proporcionar experiências positivas para os nossos animais e melhorar o ambiente em que eles vivem. Aí aqui entra a técnica de enriquecimento, que é a que a gente vai falar mais aprofundado aqui hoje. É muito mais fácil, é uma técnica fácil de desenvolver, prática e rápida. E o outro que é o condicionamento, que é o que eu desenvolvi ali durante o meu mestrado, que é um pouco mais complexo, precisa mais de treinamento para ser desenvolvido. Falando, só relembrando, pessoal, se o nosso primeiro episódio a gente, né, deu essa contextualização de que bem-estar não é sinônimo de estar bem, né, Lari? Foi o que você acabou de falar aqui, né? Existe uma série de condições que são ajustes que o animal faz ao meio em que ele vive, né? E falando um pouquinho, você falou de condicionamento, queria que você falasse um pouquinho sobre o condicionamento, que é o que você vem trabalhando no seu projeto de mestrado, né, no NUPES, que é no Núcleo de Conservação de Cervídeos, da Unesp de Jaboticabal. Conta um pouquinho para a gente. Nossa, foi uma experiência totalmente maravilhosa. No meu estágio no Zoológico de São Paulo, eu tive o primeiro contato ali com o condicionamento, e aí, durante o mestrado, eu sugeri a gente desenvolver um projeto nessa área. Então, eu cheguei, assim, meio que cru no início, não sabia como fazer, e agora a gente está meio que nas análises de dado, e é, assim, incrível ver como realmente faz um efeito na vida do animal. E para falar de condicionamento, talvez a gente precisaria só de um podcast só desse tema. Mas, abreviando aqui, eu acho que quando eu digo condicionamento para facilitar, todo mundo já ouviu falar de treinamento de cães, né? Quando o cãozinho dá a patinha ou ele senta. Então, o treinamento geralmente que a gente usa para os animais silvestres em foco agora é mais para facilitar no manejo veterinário. Então, o animal deixa tirar sangue, o animal deixa ouvir o coração, o animal, ele oferece a mão para você tirar o sangue, ele encosta o corpo para você poder ouvir o coração. Então, esse condicionamento, ele vem com essa intenção de melhorar a relação humano-animal. Mas ela é um pouco mais complexa, mas o resultado, assim, excepcional e facilita muito no manejo veterinário desses animais. Muito interessante. E a relação com o enriquecimento, né? Por exemplo, se eu tenho um pet, né? Um animal, pode ser um coelho, um cachorro, um gato, e muitas vezes a gente compra, né? Objetos, às vezes, para
para um brinquedo, alguma coisa para tentar melhorar a qualidade de vida dos animais, né? Como é que eu sei que o que eu estou fazendo, se aquele brinquedo que eu estou trazendo é adequado para o animal, né? Como é que eu avalio esse enriquecimento está sendo bom ou ruim para o bem-estar do animal? O enriquecimento, ele vem ali com a intenção de também melhorar ali o ambiente. E ele é uma coisa prática porque você pode desenvolver o enriquecimento na sua casa, muitas vezes. É muito importante que você conheça o animal, que você vai fazer esse enriquecimento, para você saber das necessidades e das dificuldades. Como um animal, às vezes, no zoológico existiam gatos do mato que eram muito idosos, então a gente não podia desenvolver enriquecimentos que fizessem ele pular, tinha que ser enriquecimentos mais no chão. Animais que têm alergia a feno, você não pode adicionar para ele. Então, você tem que ter todo um conhecimento daquele animal inicialmente, antes de proporcionar um enriquecimento para esse animal. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é, quando você introduzir um enriquecimento, é muito importante que você observe. Porque aquele enriquecimento, você não sabe como o animal vai reagir a ele. Então, a sua observação é muito importante. Que nem sempre o animal vai reagir como a gente espera. Eu vou contar uma história aqui do zoológico. Lá tinha um tamanduá mirim. Ele tinha 3 morões que formavam um triângulo e a casinha no alto e o solo. Mas ele ficava muito nessa casinha. A gente pensou, vamos pôr meio tambor e um tambor inteiro aqui, vamos amarrar, o animal vai deitar, vai dormir, ele vai ter outro ponto de fuga, caso ele queira, porque o animal ele não é obrigado a ficar ali o tempo todo, ele pode ter esse ponto de fuga, tem que ter, na verdade, nos recintos, um ponto de fuga para esses animais. E a gente fez todo feliz. No outro dia a gente recebe uma ligação do pessoal do manejo, olha, vocês podem vir aqui dar uma olhadinha no enriquecimento? Aí a gente falou, nossa, o que será que aconteceu? Nossa, deve ter sido legal. Chegamos lá, o tambor estava realmente com todo... O animal fez as necessidades dele dentro desse barril. Não era o que a gente esperava, mas ele usou do modo que ele quer. Esse é o legal do enriquecimento, você dá a opção. Ele usa se ele quer e como ele quer. Então, aí ele utilizou ali para fazer as necessidades, a gente teve que tirar, porque a gente não esperava isso, então a gente não furou, né? Não tinha como tombar, porque estava muito preso, então a gente acabou tirando esse enriquecimento ali do recinto do animal. Mas é muito legal. E de forma, quando a gente vem para o lado da pesquisa no enriquecimento, existem testes que você também pode realizar com esses animais. Às vezes, o tempo que ele demora para se aproximar, você pode medir esse tempo. É um exemplo, existem outros. O tempo para ele iniciar a interação, qual foi a interação, por quanto tempo ele interagiu. Então, existem várias técnicas que você pode fazer aí a partir desse enriquecimento. E, como eu disse, é prático. Esse enriquecimento a gente faz em zoológicos, existe até para animais de produção, vacas, existem escovões, ou às vezes chuveirinhos. E para pets é hiper prático, né? As minhas gatas, ela tem um que eu fiz com sisal no pé da minha mesa. Então, a gente consegue desenvolver de forma prática e rápida na nossa casa. Às vezes vale mais a pena do que comprar. O animal, às vezes, não vai interagir. A gente compra aquele ossinho para cachorro, ele interage 5 minutos, às vezes, né? E é interessante que às vezes a gente pensa que o enriquecimento seria tipo um entretenimento, né? Mas não precisa ser só algo para ele, para distração, né? Comenta um pouquinho sobre essa parte também alimentar, né? Em que o enriquecimento pode estar atuando também. O enriquecimento, né? Ele acaba sendo uma prática de manejo. Então, ele vai ser ali, a gente vai adicionar objetos, adicionar novas variações ali no ambiente dele para buscar a melhoria de vida do animal, que estão ali sob os nossos cuidados. Então, a gente vai ter estímulos ambientais para isso. O enriquecimento, ele é dividido em 5 tipos, certo? O primeiro que eu vou falar para vocês é o alimentar. O alimentar acaba sendo mais prático, porque um exemplo é o alimento você dá sempre no potinho. E dessa vez você vai espalhar pela casa o petisco para o animal procurar. E pode acreditar, o animal ele tem olfato para isso. Ele consegue achar onde você escondeu, entendeu? Aí você tem, ou você usa o alimento dele próprio, que nem a ração, um exemplo para pets, ou você vai usar um extra. Você pode comprar um petisco e usar. Aqui a gente fez um para girafa e um para anta, que são muito legais. O da anta a gente queria incentivar ela a nadar no lago. Porque o enriquecimento tem isso, gente. O enriquecimento, ele estimula, a gente tem a intenção de estimular comportamentos naturais. Comportamentos que já ocorreriam na natureza ou que ocorreriam no habitat natural. A gente vai estimular esses comportamentos. Na anta, a gente fez uma barca de bambu e colocou manga e enfiou, e colocou lá no meio
do lago. E a gente ficou, será que ela vai? Será que ela não vai? E ela foi, ela comeu, depois o barquinho afundou. A girafa a gente fez um com bambu e a gente amarrou diversos tipos de verde. A gente amarrou bambuzinho, flores de hibisco, de malvavisco. Lá no alto, gente, porque a gente teve que amarrar muito alto. A gente subiu lá em cima, amarrou. E a gente esperou. Eu fiquei lá enquanto meu amigo foi ver outro enriquecimento. Fiquei observando para ver se estava tudo bem. Foi muito incrível a reação. A gente estimulou elas a esticarem o pescoço, a ter esse comportamento, utilizar a língua, porque elas enrolam a comida com a língua e puxa. Então foi muito interessante. E eu lá observando, filmando, né, tudo lá. A girafa veio, se aproximou. A minha relação com ela foi bem próxima. Uma delas até veio e tocou o nariz dela no meu. Maravilhoso. Então é uma experiência muito legal. O segundo tipo é o físico. O físico é quando a gente adiciona algo para estimular um comportamento. Esse algo ele pode ser uma caixa, ele pode ser uma bola. Aqui a gente fez um para suricata. Vocês já assistiram o Rei Leão, né? Você já, Camila? Sim, sim. O clássico, né? Com certeza. No 3, a gente tem, eles falam um pouquinho sobre o timão, ali como é a convento de suricata. E eles vivem geralmente embaixo, eles fazem aqueles túneis, e sempre tem o vigia, que fica lá em cima, vigiando se tem alguma ameaça. Aí, então, a gente fez um enriquecimento, o Lucas, que trabalhava na época lá, teve essa ideia, aonde ele pegou meio barril e colocou canos, assim, de PVC, e fazia os caminhos. Foi muito incrível. Depois, os tratadores mandavam fotos para ele de um animal lá em cima de vigia, os outros lá dentro, a gente percebia que eles entravam e ficavam lá dentro, nesses túneis. Então, isso é um tipo de enriquecimento físico. A gente traduz esse objeto novo. O interessante é que quando a gente fala, né, no animal, quando a gente coloca um animal em cativeiro, assim, né, a gente naturalmente você já está restringindo o animal de exibir os comportamentos naturais desse animal, né? E é isso que o enriquecimento traz, né? Você está mostrando simples presença no objeto físico faz com que o animal ele ajusta o comportamento natural, né, que é esse comportamento de alarme do suricato, de viver em bando social, e ele ajustou esse comportamento frente a esse objeto que foi colocado, né? Esse é o objetivo, acaba sendo um dos objetivos do enriquecimento, e é muito incrível como realmente funciona. A gente não espera isso. Muitas vezes a gente fala, não, será que vai dar certo? Será que o animal sabe? Porque ele nasceu, às vezes, em cativeiro. Ele sabe, gente. Ele sabe que aquilo que tem comportamentos que já nascem, né, Camila? Que os animais... Instintivamente, né? Instintivamente, exato. E além do físico, a gente tem o sensorial. O sensorial ele vai estimular os 5 sentidos. Uma trilha de cheiro, de camomila, de hortelã. Às vezes os animais são muito agitados, você coloca um caminho de cheiro. Claro, com cuidado, porque que nem tamanduá, ele tem olfato muito apurado. Uma quantidade que você pôr pode fazer mal também para o animal. Às vezes a gente faz fita colorida para felinos, a gente amarrava um varal assim, com várias fitas de cores diferentes. É muito legal. E aí nós temos o cognitivo. O cognitivo, então, ele vai ter a introdução de tarefas, tá? Com um potencial de desafio. Isso é muito bacana, né? E esse é bem legal, porque ele precisa utilizar habilidades para enfrentar aquela situação. E às vezes a gente fala, não, mas será? Sim, gente. Isso daqui existe vendendo em pet shop para cães. A gente usava lá com os canídeos pet game, que vende pet shop. Eles são geralmente redondos, aí fica embaixo uma madeira e a madeira de cima ela vai rodando assim. E conforme ela roda, aparecem os alimentos. E o animal tem que rodar para pegar a comida ali dentro. Usávamos para canídeos. E a gente colocou lá, foi muito rápido. E ele nunca foi treinado para aquilo. O olfato, o instinto dele foi bem incrível. Ele interagiu. Então, eles precisam usar essa parte mais, assim, do cérebro, onde eles vão ter que enfrentar esses desafios. E dependendo do animal, ele tem uma habilidade cognitiva, né? Então, o desafio também tem que ser proporcional a essa habilidade cognitiva do animal, né? Com certeza, tem que prestar muita atenção. Você pega os primatas, é incrível, né? Eles, assim, tudo... A gente fazia... E, assim, enriquecimentos que você esperava que eles fossem demorar, e não. Vou falar... Teve um que a gente fez que eles colocavam um pozinho de suco e punha lá dentro da garrafa. Punha a garrafa PET grande e pozinho de suco. E punha lá para os chimpanzés. Peraí, ali, se eu pegar a água que tem, eu coloco e eu bebo suco. Foi isso. Um animal fez isso.
todos os outros aprenderam vendo. Foi lá, Olha só. fizeram a mesma coisa. Foi desse jeito. Então, como que é? Eles têm essa facilidade muito rápida, né? Os primatas, principalmente. Uhum. Bem legal. E o último, Camila, é o social. O social, então, ele melhora a interação humano-animal, tá? Ele estreita o vínculo entre o tratador, o manejador, ele tem essa intenção de estreitar esse vínculo. Aí, aqui, o social. Você pode adicionar animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, que nem na África. Os animais não vivem, os herbívoros, né? Eles não vivem em harmonia. Zebras, elefantes, girafas. Então, pode fazer essa interação ali, ou interação macho com macho também. Claro que você tem que tomar cuidado, tem animais que têm hábitos solitários, né? Aí já entra numa outra situação. E um enriquecimento que é muito legal no social é o espelho. O espelho. Tem animais que se identificam. Geralmente os primatas se identificam. Mas tem animais que não. Então você estimula aquele comportamento dele, às vezes, o macho de dominância. Quando ele não se identifica, ele olha lá, cachorro, às vezes. Pela simples presença do espelho, né? Sim. Existe um trabalho que foi feito com flamingos. Os flamingos, eles precisam de uma certa população para se reproduzir. Eu não vou saber o número exato de quantos animais eles precisam. E o zoológico não tinha. Eles colocaram espelhos no recinto deles e os animais passaram a se reproduzir, porque a partir do espelho eles identificavam como outro animal, então parecia que eles tinham uma maior quantidade de animais ali e estimulou a reprodução. Muito incrível, né? Vamos falar a verdade. Muito incrível. Legal. Sim, e aí eu vou falar, dos enriquecimentos, a gente fala dos individuais, que são esses 5, alimentar, físico, sensorial, cognitivo e social, mas eles geralmente se juntam. Todos os enriquecimentos em si, que nem esse do suco, ele é alimentar, porque ele é um suco, mas ele é cognitivo também. Mas ele é físico, porque eu adicionei uma garrafa, que é um objeto diferente. Então, esse que é o legal, é tudo meio que junto, enriquecimento. Mas aí, Camila, tem uma coisinha. As pessoas podem perguntar, ué, mas se você não falou que o social, ele melhora a relação humano-animal? Mas o condicionamento não faz isso também? O condicionamento serve para estreitar o vínculo, para ali. Mas, nós temos uma diferença muito grande. O condicionamento, ele é voluntário, ele tem que ser prazeroso para o animal, então ele responde se ele quer, né? Ele melhora o bem-estar, assim como o enriquecimento. Mas a interação ali... mas o condicionamento, ele vem com a intenção de modificar o comportamento. Ele modifica. Eu preciso que o animal se aproxime do ser humano, eu preciso que ele dê a patinha, para eu cortar a unha, para eu tirar o sangue, para fazer glicemia. Enquanto o enriquecimento, não. O enriquecimento é o inverso. Você quer estimular o comportamento natural. Você quer que o animal estimule aquela parte da presa, de predar outro animal. Você quer estimular que ele nade, que nem eu falei lá, você quer estimular que ele ande pelo recinto. Enriquecimento é muito prático e faz essa ação. Então, tem uma diferença entre os dois, tá? Ô, Lara, e como a gente pode fazer pensando nos animais que são destinados à pesquisa, né? Que a gente utiliza, às vezes, tanto para pesquisa, tanto para as empresas, né? Por uma finalidade de produção de medicamentos ou produção de cosméticos. Esses animais que eles estão, né, no cativeiro também, tem como a gente também, da mesma forma, né, que você colocou, propor desafios, tem como a gente fazer isso numa simples gaiola também, né? Tem. A gente, às vezes, quando as pessoas vão em pet shops e compram hamsters, não tem todos aqueles brinquedinhos, aquilo lá é o enriquecimento. Aquilo lá, simples, aquilo lá, só você brincar, pôr naquela gaiolinha, já é um enriquecimento. Um alimento diferente, um modo de proporcionar o alimento diferente é um enriquecimento. Então, você pode aplicar isso em qualquer espécie. O enriquecimento, isso é legal. Ele pode vir desde os silvestres até o pet, até a produção. E geralmente não são uma mudança tão grande financeiramente, certo? Porque o enriquecimento, ele vem com a intenção o quê? De reduzir tempo ocioso também. O animal, ele tá lá num ambiente que não é o natural da espécie. Se ele tá solto, ele tá gastando energia procurando alimento, ele tá gastando energia, às vezes, com medo se é uma presa, com medo de ser atacado, ele tá atento o tempo todo. E lá no recinto, não vai acontecer. Então, o enriquecimento, ele vai reduzir o tempo que o animal fica parado,
vai reduzir o tempo em que ele está com tédio, né? Porque o animal sente tédio também. E vai reduzir os comportamentos anormais, que é muito normal também, tanto em animais que vivem em gaiola, principalmente, né? Você vê que às vezes pássaros que vivem em gaiolas pequenas, eles têm o costume de tirar as próprias penas. Então, você pode introduzir um enriquecimento. E o ideal é ter o espaço também, né? A gente tem que ter um certo espaço. Eu sou a favor de os animais terem espaço para poder ter o seu comportamento natural. Lara, falando um pouquinho, já que você esteve dentro do zoológico, né, assim, como que você vê, dentro dessa experiência, essa questão dessas técnicas, né, de enriquecimento no Brasil? Dentro do zoológico, o zoológico que você trabalhou é um zoológico modelo, né, como que é bem recebido isso no Brasil? Existe vários zoológicos que trabalham com isso, ou ainda tem, né, programas de melhoria? Eu acredito que não são muitos zoológicos, infelizmente. Eu sei que a prática de enriquecimento ele é desenvolvido em mais zoológicos. Ele tem ele por ser fácil de ser desenvolvido, ele acaba ocorrendo em alguns zoológicos menores. Uhum. Então isso acontece. Mas no Brasil nós temos alguns zoológicos que são modelos realmente, né? Que é o de São Paulo, que é o de BH, que é o do Rio, que agora é Bioparque, eu acho. E eles têm essa função muito grande do bem-estar dentro do zoológico, tá? Eles têm essa função de trabalhar o animal tanto com condicionamento quanto o enriquecimento, que são as duas técnicas principais para esses animais que estão sob os nossos cuidados. Então, eu acredito que a gente tem muito ainda para caminhar nessa direção. Quando a gente pega fora do Brasil, isso é uma prática normal, na verdade necessária, né? Eles já têm essa visão e já têm. Então, esse é o importante das pesquisas, né? É importante da gente fazer uma pesquisa na área de animais, no geral, tanto pet, com enriquecimento e condicionamento, para a gente poder mostrar que realmente ela é importante, realmente faz diferença na vida do animal. Às vezes a gente não vê visivelmente, mas fisiologicamente, sim. Então, a gente ainda tem muito para caminhar nessa direção aqui no Brasil, eu acredito, tá? E entender essa questão, você falou, do conhecer o animal, né? A gente conhecendo o animal, isso também como que isso se vincula muito aos programas de conservação? O enriquecimento ele está dentro, né? Dentro desses requisitos de conhecer o animal, para saber a área de vida, também a conservação. Você puder falar um pouquinho a respeito de conservação, que você também trabalha dentro do núcleo, né, de conservação? Sim, então eu fiz meu projeto lá no Núcleo de Conservação de Cervídeos, né? E eu percebo que até nessa área também a gente tem muito para desenvolver e para acrescentar ainda. Eu acredito que nós teremos que, aos próximos anos, os próximos 10 anos aí, desenvolver bastante. E o enriquecimento, ele vem com uma função de incentivar o comportamento natural. Pensando que muitos centros de conservação ou zoológicos, eles podem ter a função de reintrodução. O enriquecimento, ele pode ajudar grandemente na parte de reintrodução desses animais. Então, eles estão cativos. A gente está fazendo o papel de conservação com a intenção de reintroduzi-los. E o enriquecimento pode fazer essa função. Além de você vai incentivar o animal, né? Você vai incentivar ele a ter o comportamento natural da espécie, você também vai poder ajudar ele ali a aprender a lidar com situações diferentes. Mas, olha, a parte de reintrodução, acredito que você vai ter. A gente vai trazer, acho que também profissionais para poder falar um pouquinho disso. Eu acredito que é bem complexo também. E o condicionamento está vinculado nesse momento, tá? Porque existe o condicionamento que nós fazemos para o momento de reintrodução. Você vai condicionar o animal a ter medo de animais que na natureza são um risco para ele. Você vai condicionar ele a ter medo de uma onça, mostrando uma onça, ter medo de um cachorro, mostrando um cachorro, mostrando um macaco, e fazendo todo esse condicionamento ali, para que o animal, quando ele seja reintroduzido, ele entenda que aquilo lá realmente é um perigo para ele. Uhum. Lara, e falando um pouquinho assim do condicionamento, né, que você falou, existe uma maneira diferente da gente condicionar um animal jovem, do animal mais velho? Todos os animais podem ser condicionados. Só que o problema aí é tempo. Tempo e paciência, tá? O condicionamento não é algo fácil. Não é todo mundo que consegue fazer o condicionamento. Especialmente porque precisa de tempo, precisa ter paciência. Eles vão ter, pode ser que o mais velho e o mais novo, eles tenham tempos de aprendizados diferentes. Seja mais rápido ou mais devagar.
mas isso realmente vai depender do animal, porque o animal mais velho, às vezes, ele teve mais convivência com o ser humano, experiências positivas na vida com o ser humano, então ele vai reagir de uma forma diferente no condicionamento. Então, eu acho que o tempo é essencial no condicionamento, todos os animais podem ser condicionados, mas precisa aí de um treinamento e paciência. Isso é interessante, né? Porque a gente às vezes vê para cães, né? A gente acha que o animal ele é mais velho e às vezes você quer até, né, colocar um animal no centro de treinamento e falar, não, ele já está muito velho para aprender, né? E na verdade, não, né? Todos os animais podem ser. Sim, eles conseguem aprender. É o que eu falei. Pode ser que esse animal ele vai aprender demorando mais tempo, mas ele consegue aprender. Os animais são seres hiper inteligentes, eles fazem coisas que a gente não imagina, né? No meu projeto eu aprendi muito sobre isso. Eu nunca imaginava que eu tava condicionando um veado, e você não imaginava, eu não imaginava que ia ser tão rápido com alguns demoraram mais, mas é muito legal. A individualidade, essa é a questão, tem grande individualidade. A gente não pode condicionar um animal da espécie e falar, vai ser assim para todos. Não. Tem a individualidade de cada animal. É interessante, né, que nós somos animais também, nós esquecemos disso, né, mas nós também fazemos parte do grupo dos animais e nós apresentamos variações individuais, né, e que foi o que a Lara falou, por isso que os animais às vezes falam que tem personalidades, né, porque a gente apresenta também essas variações, os animais também, né, acredito, né, Lara? Uns são mais agressivos, outros não, né? Sim. E a questão do temperamento, personalidade, para mim, acaba sendo sinônimo aí, o temperamento e personalidade. É isso, na verdade, né? Ele é constante na vida nossa, ele vai ser constante. A minha personalidade é assim, a da Camila é desse jeito e não vai mudar com o tempo, mas isso pode influenciar na nossa vivência, na nossa convivência, em fazer novas amizades ou não. E isso também serve para os animais, nos aprendizados do dia a dia deles, né? Como no aprendizado do condicionamento. E você, dentro desse projeto, tanto né, no PS quanto no zoológico, você observa que com o condicionamento o animal ele responde melhor aos comandos, inclusive, né, ao manejo e toda essa questão, né? Sim, é muito vinculado o condicionamento, geralmente aos manejos, é para facilitar. Às vezes você precisa que o animal saia de um lugar e vá para o outro, com o condicionamento você faz isso muito prático. Às vezes um animal machucado, que se machucou. A gente teve o caso lá de um chimpanzé que se machucou, a veterinária estava lá, vem aqui, venha, venha, chamando. E a gente chegou. Nesse momento, a moça que estava comigo era a Júlia, ela era uma das papes, que é aprimorando o zoológico, eu era estagiária, e ela chegou lá, só chamou ela com a fruta assim na mão, a bichinha veio, o chimpanzé chegou, deu a mãozinha no comando, deixou cuidado, passar remedinho, sabe? Então é incrível, né? Vamos falar a verdade. E muitas vezes você falou, minimiza, né? Tipo assim, o animal de precisar ser anestesiado para passar por um procedimento, né? Quando o animal já é condicionado, reduz todo esse estresse, né? Durante o procedimento. Com certeza, porque que nem um animal que tem diabetes. Um animal que tem diabetes, você tem que controlar a diabetes dele. Como que você vai fazer isso? Um chimpanzé e um macaco? Você não consegue todo dia ficar sedando. Então, existe aquele teste que a gente faz rápido para o ser humano, serve. Então, você condiciona o animal para isso. Você não precisa sedar. Lá, o orangotango escovava o dente, deixava escovar o dente. Então, é bom, porque você não consegue ver se tem cárie. Sabe, as patas, o urso, a gente conseguia cortar as unhas dele com o condicionamento. Lembrando, o condicionamento tem que ser protegido, você não fica no mesmo ambiente, você tem que ter em si aquela grade para sua segurança, porque os animais são selvagens nesse caso, né? Os cães, eles têm. Aí os cães, eles são animais sociáveis, né? Os cães. Então, acaba que você não tem. Os meus mesmo, eu também não tinha essa grade. Eu condicionava eles no mesmo ambiente. Mas existem animais e animais. Então, É muito interessante, né? E essa questão do condicionamento, tanto que traz, né? Que você falou, uma resposta visível, né? Dos animais. E lembrando, pessoal, que o enriquecimento, né? Ele promove uma formação melhor, né? Da capacidade do animal. Ele promove uma formação de células, né? De neuronais, né? Ele contribui para a neurogênese. Então, é extremamente importante, né? De que a gente atue, né, dentro dessa melhoria da qualidade de vida dos animais, propondo desafios para que isso estimule também cognitivamente o animal, né? é como eu falo, eu sinto que é a nossa obrigação fazer isso. Eles estão sob os nossos cuidados, sobre a nossa responsabilidade. Então, é a nossa obrigação proporcionar uma melhor qualidade para eles, uma melhor qualidade de vida. E essas duas técnicas, ela vem com esse objetivo. Elas vêm com o objetivo de melhorar a vida desses animais, dando diversidade em si, né? Melhorar o ambiente que eles vivem,
Claro que às vezes você não consegue ter aquele recinto gigantesco, grande, mas um simples enriquecimento, ele faz o animal utilizar melhor aquele recinto. Você espalhar a comida, em vez de colocar num lugar só, que é o momento que ele entra e come e acabou, não, você espalhar a comida, você estimula ele a andar pelo recinto, ele gastar energia, porque na natureza ele faria isso. Então é muito legal como essas duas técnicas, elas trabalham em conjunto para melhorar a vida desses animais e eu acho que deveria ser meio que obrigado isso nesses lugares, né, que trabalham com conservação. Eu acho que até para animais de produção, se a gente for ver, né, porque esses animais acabam tendo muitos problemas também de estereotipia, se a gente for ver comportamentos anormais, e isso pode ser solucionado com enriquecimento muitas vezes. Se E você percebe. é interessante que as pessoas às vezes acreditam que pode ser alguma coisa muito cara de se fazer, né? E principalmente falando um pouco dos animais pet, são coisas dos pets, né? Nós temos, são coisas que nós temos em casa que a gente pode utilizar. Laura, você puder dar um exemplo, assim, só para. Você deu o exemplo do gato, né? Mas, por exemplo, enriquecimento alimentar que a gente poderia fazer com pet. Ó, vamos ver. Cachorro, muitos cachorros comem muito rápido. Vocês devem ver que já, não sei se vocês já viram, mas tem potinhos para gatinhos que é mais altinho para eles demorarem mais para comer. O animal tem mais dificuldade de pegar, ele tem que pegar com a patinha para comer. Você pode pegar uma garrafa PET, colocar a ração dentro, mostrar para o animal e pôr lá. O animal vai gastar muito mais tempo para tirar aquela ração lá de dentro. Muito mais tempo. Geralmente, os enriquecimentos que a gente desenvolvia no zoológico era com sucata. Só que a gente passava por todo o processo de limpeza, né? Tudo certinho, mas a gente usava sucata. Rolinho de papel higiênico dá para fazer também, dá para pôr coisa dentro. Lembrando, só o animal não pode ter alergia e tem coisas que eles podem comer, pensar que tem coisas que eles podem comer e não vai fazer mal. Tem que ter esse objetivo. Mas é muito prático, eu acho que esse é um exemplo alimentar, né? Ou você comprar um pet game mesmo, ou você tentar fazer um. Dá para fazer, deve dar para fazer com o quê? Com uma madeira ou com papelão? Será? Para rodar e pegar comida? Tem que usar. Interessante. Interessante que pode envolver baixo custo, né? E assim a gente também atua, né, no programa de reciclagem, né? Muitas vezes dos produtos que a gente está utilizando e ao mesmo tempo a gente está conseguindo promover uma melhoria na qualidade de vida dos animais, né? Eu lembro que quando eu cheguei no zoológico, a gente tinha um cronograma semanal dos animais que iam enriquecimento. Como era qual enriquecimento, para qual animal tinha que ir. E aí eles falaram, não, vamos fazer, que vamos sentar aqui e escrever. Eu olhava assim e falei, gente, como assim? Eu vou ter que inventar um enriquecimento ou olhar a lista antiga? Como assim? Eu não achava que eu teria tanta criatividade, mas depois você vai vendo que você vai andando na rua, gente. Vocês vão andando na rua assim, olha, isso daqui daria um bom enriquecimento. Nossa, isso daqui seria excelente para o animal. Você começa a estimular, isso ajuda a gente também, porque nos estimula a utilizar a mente. E eu vi assim como, para mim, foi incrível. Eu utilizei muito. As minhas gatas, às vezes eu faço castelo para elas de papelão elas brincarem. Não que elas interajam do jeito que eu esperava, tá? Mas elas interagem. Então é um tipo de enriquecimento físico que eu mudei o ambiente dela. É bem legal. Aí, para gato, existe aquele cheirinho, gente, que eu não vou saber, que é próprio para gato. Você tem um pessoal que utiliza orégano também, né? Sim, orégano, hortelã, camomila. Pode utilizar. E esse é próprio para gato, eu não sei, é para estimular o gato. Você coloca, ele interage nas coisas, assim. É bem legal. É bem legal. Muito interessante, né? Você vê, pessoal, o tanto de alternativas que a gente tem, né? E muitas vezes de um fácil acesso que a gente consegue contribuir com esse bem-estar do nosso pet, né? Que seria um animal que a gente estaria mais responsável ali, né? Diretamente. Você pensa em aves, você vai pensar, tipo, se você tem um papagaio na sua casa, alguma ave, algum pistacídeo, eles adoram fazer aquela ação de pegar o bico, de afiar o bico, é um comportamento natural na natureza, eles fazem. Você dá um pedaço de tijolo para o animal. Aquela casca de coco marrom é um enriquecimento também. Você colocar até papelão, o animal gosta de despedaçar, é um enriquecimento. Ele está gastando tempo, energia naquilo ali. É muito prático e barato. E você estimula, né, essa atividade do animal, né? É excelente, excelente, porque muitas vezes, se não é estimulado os comportamentos, ou se ele não reduz esse tempo ocioso, pode ser o surgimento de comportamentos anormais. Às vezes o animal, aquele animal que fica se lambendo muito. Se lambe, 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 lambe. Um cachorro tem muito esse comportamento. É um comportamento anormal.
que não é normal para um cachorro ficar ali se lambendo. Então, com o enriquecimento, você pode ter uma redução desses comportamentos, ou até fazer ele sumir, dependendo. Maravilha. Olha só, né? Com como pouco tempo de conversa a gente vê, né? O tanto que existe de possibilidades que a gente pode fazer, né? E que não é difícil, né? Da gente conseguir mudar toda essa questão da melhoria de vida do animal mesmo, né? Mas, nossa, Lara, muito, muito útil todas as informações que você está compartilhando com a gente. Eu acho que o conteúdo, né, que tudo isso traz, nos ajuda a entender um pouco melhor também sobre o tema. E eu queria que você falasse se alguma pergunta que eu não fiz para você, assim, alguma coisa importante que você acha relevante está compartilhando aqui também sobre enriquecimento em bem-estar animal. Eu gostaria, na verdade, de finalizar falando um pouquinho sobre zoológico. Eu acredito que quando a gente fala de zoológico, as pessoas têm aquela reação: ai, zoológico é ruim, o animal está preso. Ok, mas o zoológico não é todos. Nós temos que entender que no Brasil são poucos ainda que chegam a esse patamar. Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando para que todos cheguem, ou que esses que não cheguem, os animais sejam destinados para os que fazem. Mas o zoológico ele vem aqui com a função de nos ajudar em pesquisa. A gente tem um contato mais próximo com o animal, a gente tem aquele contato próximo onde a gente pode estudar reprodução, onde a gente pode estudar genética, manejo, e esse contato ali do cativeiro em si nos proporciona isso. E a partir disso nós formamos pesquisadores. Então, esse é dois, aí veio dois, né? Pesquisa e formação de pesquisadores. A gente tem um terceiro aqui, que se você vai falar, mas os animais estão expostos, eles estão sendo usados. Gente, a exposição acaba sendo uma função do zoológico, sim. Mas os zoológicos que realmente trabalham bem, que têm um bom desempenho ali, ele vincula isso à educação ambiental. A educação ambiental é excelente e primordial para os zoológicos. Por quê? A partir da educação ambiental, a gente consegue fazer uma conscientização da população. Eu acredito que não só eu, como muitas pessoas pensem, não devem pensar, que a próxima geração é a geração da esperança, ao meu ver, que vem ali com fôlego para a gente conseguir inovar. Então, uma criança, para nós adultos também, mas chega no zoológico, vai ver uma ave. Mas por que ele está aqui? Esse animal, ele foi perseguido por um caçador. Ele tomou um tiro na asa, a gente tirou, mas ele nunca, a gente tirou a bala, mas nunca mais ele vai conseguir voar por conta disso. Então, o zoológico, infelizmente, também nesse caso, né, a gente tem esses animais que a gente consegue trabalhar com a conscientização, trabalhar com essa parte. Isso é o legal do zoológico. E acho que um dos últimos, para mim, que é o primordial, e acredito para você também, é a função de conservação e preservação da espécie. Nós temos 133 mil espécies na Red List da IUCN. A Red List, ela nos fala do status de conservação dessas espécies. Se ela está vulnerável, se ela está extinta, se ela está próxima de ser extinta. E dessas 133 mil, 37 mil estão ameaçadas de extinção. Até o final desse século, 2/3 das espécies estarão perdidas, estarão extintas, até o final desse século. Então, é muito perto. É muita coisa, né? Sim, é assustador pensar, né? 2/3. Você olha em volta, 2/3 dos animais, das espécies que nós temos, e o Brasil é o país com maior diversidade, vai ter sumido. Então, eu acredito que nós, como seres humanos, seres sencientes, temos a obrigação de proporcionar uma melhor qualidade de vida dos animais que estão sob os nossos cuidados, uma vida que merece ser vivida, uma vida digna de ser vivida por eles, para que a gente possa aí futuramente conviver em harmonia com esses animais retornando ao seu habitat natural. Que a gente consiga retornar eles para o seu habitat e a gente vive em harmonia com eles. Não falo que o caminho é fácil, não falo que eu vejo o fim do túnel, que isso vai ser rápido. Mas se nós não lutarmos agora, se nós não fizermos algo agora, nós não teremos pelo que lutar futuramente. Então, é agora, o momento é agora. E eu queria, então, agradecer aí pelo convite. E se caso alguém queira tirar dúvidas ou até bater papo mesmo, perguntar alguma coisa sobre, vocês podem me chamar no meu Instagram, que é o meu nome mesmo. Aí eu divulgo um pouco sobre a minha pesquisa ali de mestrado, os meus animaizinhos ali que eu trabalho, e também um pouco de pesquisa ali. Muito obrigada pelo convite, Camila, e o Up em Foque.
Muito obrigado, Lara. Foi um prazer aí e inspirador, né? Toda essa nossa conversa, né? Essa conversa final, né? Da gente poder prever um futuro melhor baseado nas nossas atitudes, né? Como um ser senciente dentro do nosso ambiente. A gente faz parte desse todo. A gente faz parte, né? Dessa rede interconectada de todos os seres vivos. Então, é nossa responsabilidade atuar dentro do bem-estar dos animais. Muito obrigado, Lara, pela nossa conversa. Pessoal, aqui a gente, né, finaliza esse segundo episódio sobre bem-estar e enriquecimento ambiental. A Up Enfoque, meu nome é Camila Vieira, sou professora colaboradora da Up Enfoque e esse conteúdo vai estar disponível pela Eleven Up. Obrigado, pessoal, e até mais. Grande abraço.